Estou mais uma vez aqui, vim falar contigo. Apenas olhar pra você, seu rosto sofrido. Seus olhos refletem tristezas, vermelho de tanto chorar. Caminha esmo na vida, sem saber onde chegar. Fala que eu te escuto, podes contar comigo. Sinceramente eu quero orar por você. Chega de correr perigo com essa dor no teu peito. Saiba, pra tudo tem jeito, Deus tem solução. Fala que eu te escuto, podes contar comigo, podes contar comigo. Sinceramente eu quero orar por você. Chega de correr perigo com essa dor no teu peito. Saiba, pra tudo tem jeito, Deus tem solução. Jesus está olhando pra você agora. Somente Ele pode mudar tua história, apagar o teu passado, libertar teu coração. Hoje é seu dia e tudo vai mudar. Teu choro vai ter fim, você pode acreditar. Como chuva de verão, certamente vai passar. E a felicidade, ela vem para ficar. Oh glória. Jesus está olhando para você agora. Somente Ele pode mudar tua história, apagar o teu passado, libertar teu coração. Hoje é seu dia e tudo vai mudar. Teu choro vai ter fim, você pode acreditar. Como chuva de verão, certamente vai passar. E a felicidade, ela vem para ficar. Oh glória. O meio teu choro está chegando ao fim, meus irmãos. Porque Deus hoje está mudando a minha e a tua história, meus irmãos. Porque só Deus pode mudar a minha e a tua história. Só Deus ele pode apagar o meu e o teu passado, meus irmãos. E Deus nessa tarde, meus irmãos, Ele está mudando a minha e a tua história. Ele está apagando o meu e o teu passado, meus irmãos. Porque Deus está escrevendo uma nova história na minha e na tua vida, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E só Deus para fazer o que você não pode, meus irmãos. Porque o meu e teu choro, meus irmãos, hoje chegou ao fim, meus irmãos. Porque Deus hoje está escrevendo uma nova história na minha e na tua vida. Deus hoje está apagando o meu e teu passado, meus irmãos. Porque está chegando a alegria de Deus para mim e para a tua vida, meus irmãos. Porque o meu e teu choro, meus irmãos, acaba hoje, meus irmãos. Porque Deus está escrevendo uma nova história na tua vida. Deus hoje está apagando o meu e teu passado. Amém, meus irmãos? Que você esqueça o passado, meus irmãos. Porque Deus hoje está escrevendo uma nova história na tua vida. Amém, meus irmãos? E o meu e teu choro, meus irmãos, chegou ao fim, meus irmãos. Porque para tudo há um tempo determinado, meus irmãos. Tem um tempo que você vai estar chorando, sim, meus irmãos. Mas vai ter o tempo, meus irmãos, que você vai estar sorrindo. Porque Deus hoje, meus irmãos, está trazendo alegria para mim e para a tua vida. Amém, meus irmãos? E desde já eu quero desejar uma boa tarde para todos meus irmãos, amém? E a paz do Senhor. Aqui que está falando da irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Salmos, capítulo 46 e o versículo 10. Amém, meus irmãos? Salmos, capítulo 46 e o versículo 10. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos. Que eu e você venha se aquietar, meus irmãos. Que eu e você venha saber o Deus que nós servimos, meus irmãos. Porque muitas das vezes você fica inquieto, achando que Deus não vai cumprir o que Ele prometeu na nossa vida. Mas Ele vai cumprir, meus irmãos. Porque tudo que Deus falou na minha tua vida, Ele vai cumprir, meus irmãos. Porque Deus é fiel.
Deus é um para que minta, nem filho de homem para que venha se arrepender, meus irmãos. Mas que nessa tarde você se aquiete, meus irmãos. Que você descanse no Senhor. Que você saiba, Deus, que nós servimos, meus irmãos. Porque enquanto você estiver inquieto, enquanto você estiver, meus irmãos, né? Tiver nervoso, né, meu irmão? Tiver inquieto, Deus ele não vai trabalhar na tua vida não, meus irmãos. Que nessa tarde você venha descansar, meus irmãos. Que você venha acalmar o meu e o seu coração, meus irmãos. Para Deus trabalhar na tua vida. Porque enquanto você estiver inquieto, meus irmãos, Deus ele não vai trabalhar. Enquanto você estiver inquieto, meus irmãos, Deus ele vai entregar a minha e a tua bênção. Então que nessa tarde você venha se aquietar para Deus entregar a minha e a tua bênção, meus irmãos. Porque Deus ele quer entregar a minha e a tua bênção. Mas quando você estiver inquieto, ele não vai entregar não, meus irmãos. Então que nessa tarde você venha se aquietar, que você venha descansar no Senhor. Que é para mim você receber a nossa bênção. Para mim você receber aquilo que ele prometeu na minha e na tua vida. Mas para isso você tem que se aquietar. Para isso você tem que descansar, meus irmãos. Porque enquanto você estiver inquieto, meus irmãos, ele não vai entregar o que ele prometeu na minha e na tua vida. Então que nessa tarde você venha descansar, meus irmãos. Que você venha saber o Deus que nós servimos. Porque o Deus que nós servimos, meus irmãos, não é homem para que minta e nem filho de homem para que venha se arrepender, meus irmãos. E tudo que ele falou na minha tua vida, ele vai cumprir, meus irmãos. Mas para isso você tem que descansar. Para isso você tem que confiar no Deus que a gente serve, meus irmãos. Porque muitas das vezes você, né, não acredita no Deus que a gente serve, meus irmãos. Que a gente, né, fica com dúvida. E Deus não trabalha com dúvida não, meus irmãos. Porque quando ele prometeu algo na minha tua vida, meus irmãos, se ele prometeu, ele vai cumprir, meus irmãos. Porque você não venha ter dúvida. Que você venha acreditar no Deus que nós servimos. Que você venha confiar, meus irmãos, no Deus que nós servimos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana que deu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde.